Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica dando os teus braços. Hoje com o tema As Propostas de Faraó. Nós temos em Êxodo a história do povo que ficou escravo no Egito por muitos anos e Deus levanta um homem chamado Moisés. Essa história é muito conhecida. Moisés entra no Egito de volta, depois de 40 anos no deserto, ele volta e vai até a Faraó, um conhecido dele, antigo, e com uma palavra do Senhor. Qual seria essa palavra? Deixa meu povo ir deste lugar. Então Moisés entra com uma ordem, com uma declaração, com um imperativo. Meu povo tem que sair do Egito. Essa é a tônica do projeto de Deus na vida de Moisés, a saída do povo que estava escravo no Egito. Então ele vai procurar Faraó e Faraó fica furioso ao saber que ao invés de Moisés se juntar a Faraó no seu reinado, ele quer, diferentemente do pensamento dele, tirar o povo, tirar a mão de obra, livrar o povo da escravidão. Faraó fica furioso com isso. Nós podemos usar esse texto como uma ilustração porque usamos sempre assim, para que a gente aprenda. É uma palavra revelada, é uma palavra espiritual. Então o Egito, todos nós que conhecemos a palavra, ele representa o mundo. Faraó representa o diabo. E nós, conquanto no mundo, estamos escravos do diabo. Então, como Moisés, ele simbolizou Jesus Cristo na sua ação de libertar o povo cativo do mundo e levar para o reino do seu amor, então nós vamos usar essa palavra de hoje mostrando que Faraó também quis aprisionar o povo no mundo, no Egito, assim como o nosso inimigo, que é o diabo, quer nos aprisionar neste mundo. E muita gente acha muito bom, acha viver no mundo uma coisa muito boa. Assim como naquele tempo, muitos achavam, mesmo escravos, que o Egito era o melhor lugar que existia. Tanto é, queridos, que quando o povo saiu do Egito, estava no meio do deserto e teve escassez naquele momento de comida, eles lembraram, por que Moisés nos tirou do Egito? Lá nós tínhamos cebola, nós tínhamos comida, nós tínhamos muita coisa boa no Egito. Assim também é o mundo em que nós vivemos. Sair dele, sair do mundo, representa também deixar as delícias que outrora foram boas à sua carne. E até hoje muita gente acha que o mundo é bom. Então eu quero fazer esse paralelo com você e mostrar algumas propostas que Faraó fez a Moisés. Então eu queria que você lesse comigo a primeira proposta. O Faraó, depois de muita insistência de Moisés e alguns sinais que Deus realizara naquele tempo, o Faraó começa a ceder. O Faraó chama Moisés e diz assim, no capítulo 8 de Êxodo, nos versículos 25 a 27, Faraó chama Moisés e Arão e diz assim, ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nessa terra mesmo. Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios. Isso respondeu Moisés. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, eles não vão nos apedrejar? Temos de ir de caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos ali sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos disser. Então começa assim a história das propostas de Faraó. No capítulo 8, versículo 25, o Faraó diz assim, tudo bem, eu vou deixar este povo ir, sacrificar a Deus. Mas olha só, não precisa ir para o deserto, não precisa sair do Egito, oferece aqui mesmo, neste lugar. A gente ajuda até a dar algumas coisas para sacrifício, não tem problema. E Moisés responde, não senhor. Se a gente começar a cultuar Deus aqui no Egito, nós vamos ser apedrejados, porque o povo não vai entender, porque não conhece esse Deus. A nossa saída é sair do Egito de caminho 3 dias para sacrificar ali ao nosso Deus como o nosso Deus requer. Então hoje eu começo com a primeira proposta que o mundo faz.
que o diabo faz a nós, que Faraó fez a Moisés, que é assim: para cultuar a Deus, você não precisa deixar o mundo. Para cultuar a Deus, você não precisa sair do Egito. Ora, foi justamente isso que Deus trouxe para nós, uma liberdade que não está no mundo. O Senhor diz assim: Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o que o Senhor Jesus quer de todos nós? Que nós saiamos do mundo. Mas que mundo é esse? A estrutura do mundo, queridos. A estrutura deste mundo. Porque nós lutamos contra pelo menos 3 coisas. Nós lutamos contra a carne, nós lutamos contra o mundo e nós lutamos contra o diabo. A carne é onde estão os nossos desejos, as nossas vontades. O mundo é a estrutura montada da qual nós vivemos hoje. Está tudo dentro do segmento mundano. Tudo que nós fazemos aqui tem uma pitada de mundo. E o Senhor quer nos tirar disso. Como assim? Não tem como servir ao Senhor estando no mundo. Por isso que nós falamos, sai do mundo. Porque se você não sair do mundo, você entra num pensamento muito perigoso. Qual é? Olha, para servir a Deus, eu não preciso necessariamente estar numa igreja. Isso tem sido pregado hoje avidamente. Nós temos até agora os desigrejados, aquelas pessoas que dizem assim: eu não preciso estar na Assembleia dos Santos, eu não preciso congregar num lugar para servir a Deus. Na verdade, não. Você pode servir a Deus dentro da sua casa, você pode fazer suas orações, você pode até se excluir de igreja. Aparentemente isso é bom. Mas você perde a maior essência do que é congregar, que é a comunhão, que é o crescimento, que é o aperfeiçoamento dos santos. Não existe vida com Deus somente fora. Você precisa se relacionar. A igreja é uma assembleia. Igreja, essa palavra, ela significa um chamamento, um povo que é convocado para servir num lugar. Quando nós falamos de deixar o mundo, nós falamos assim, essa estrutura do mundo. O perigoso é você pensar que a igreja, ela é algo que atrapalha o serviço. Se prega muito isso hoje. Olha, a igreja é um lugar que Deus separou para nós. E tem pessoas que dizem assim: nós somos a igreja. E é verdade, nós somos a igreja, nós somos membros de Cristo. Mas você é a igreja, mas você só é uma parte do corpo e não todo o corpo. Então você precisa de outro irmão para que juntos a gente tenha o sim de Deus, a gente edifique algo. Nunca pense que a igreja ela é demais para nós. A igreja ainda é o alvo de Deus. Não dá para você servir a Deus estando no mundo. O que é isso? Você trabalha o dia inteiro, você está envolvido, está se relacionando, você está nos diálogos do mundo. Queridos, os diálogos do mundo são diálogos diferentes dos diálogos da igreja. Quando você se converte, a primeira coisa que você tem que limpar é a boca. Lá fora, as conversas, elas são muito diferentes. Lá fora, as conversas, elas, na maioria das vezes, são escusas. Elas têm um sentido que leva a facilitar caminhos de A ou B. Na igreja não, na igreja há transparência, há um propósito, um caminho que todos nós unidos devemos seguir. Então não há como servir a Deus estando no mundo, se relacionando com o mundo. Você vai se relacionar com as pessoas do mundo com o objetivo de ganhá-las para o Senhor. Então a igreja, até hoje, é o alvo de Deus. Tem outro pensamento que diz assim, não dá para servir no mundo, não tem que haver separação, sabe? Não há secularização. Está no mundo, está na igreja, você pode fazer o papel de Deus. É claro, a igreja tem que ir ao mundo para ganhar e trazer para cá para transformá-la. Não dá para dizer que o mundo e a igreja têm o mesmo padrão para servir a Deus. Porque no mundo, querido, no mundo tem uma coisa. O mundo não transforma ninguém. E o Evangelho de Deus, ele foi feito para transformar você. Então, as pessoas acham que você, para servir ao Senhor, tem que ser essa mesma pessoa. Você não precisa mudar. Você pode falar o seu palavrão, fumar o seu cachimbo, fumar um baseado, ter relação sexual. O importante é o seu coração. Esse é um perigo, mas um perigo muito grande.
de você achar que nos últimos dias o Senhor virá e não fará juízo sobre isso. Eu alerto a você, procure uma igreja, congregue. As igrejas são boas? Não, as igrejas têm todos os defeitos que uma família tem. Porque a igreja é uma grande família, eu chamaria a grande família de Deus. Na sua família há problemas, sim ou não? Porque são pessoas de personalidade diferentes, não obstante terem crescido no mesmo ambiente, no mesmo lugar, comendo a mesma coisa, sendo servido do mesmo jeito, mas os pensamentos são diferentes, por isso há esse confronto. Na igreja também há personalidades diferentes. O maior milagre é você unir pessoas tão diferentes num único propósito: erguer um templo, ser um lugar onde pessoas adorem e sirvam ao Senhor como Ele quer. Então, a desobediência de não estar na igreja e se apartar do mundo pode trazer à igreja o secularismo e o mundanismo. Esse é o grande perigo da igreja hoje. Porque o secularismo é tudo que está no mundo, empoderando as pessoas, pode estar na igreja também. Nós temos que pensar, porque você não pode transformar a igreja numa empresa, você não pode secularizar a igreja, porque a igreja é o lugar da santidade. E nós podemos nos transformar em pessoas profanas, secularizando ou mundanizando a igreja. A igreja não é lugar do mundo. A igreja é lugar de pessoas que saem do mundo para participar de uma grande transformação. A outra coisa do perigo de não sair do mundo é você estar no mundo e pensar que a igreja é só uma prestadora de serviços. O que significa isso? Tem gente que não congrega. Tem gente que quando precisa vai à igreja pedir uma oração ao pastor ou fazer uma campanha com o objetivo de alcançar algo. Então essas pessoas não têm uma comunhão, não se ajuntam para um projeto de edificação. Pessoas assim, nós estamos vivendo um tempo onde nós conhecemos muitos cristãos que não vão à igreja comumente e só a procuram quando precisam de algo. Ah, tem um irmão que profetiza, ali tem uma campanha poderosa para você comprar sua casa, ganhar um carro, para você orar pelo seu marido, pelos seus filhos. A gente precisa disso de vez em quando. Eu falo para você, igreja não é prestadora de serviço. Igreja é um lugar da congregação dos santos. O ministério quíntuplo de Jesus funciona dentro da igreja, qual seja o apostólico, o profético, o evangelista, o pastoreio e o mestre. Isso funciona dentro do corpo. Não trate a igreja como uma prestadora de serviço, porque o diabo está lançando esse pensamento. Olha, você não precisa deixar as coisas que você faz, você não precisa largar o mundo, sirva a Deus do jeito que você é, porque Deus pode estar dentro de um bar, Deus pode estar num motel, Deus pode estar numa balada. Eu diria a você, Deus não está lá, Deus pode visitar. O Senhor, quando tem um propósito, Ele pode entrar numa boate para tirar uma vida, para resgatar alguém num bar, ou mesmo num motel, em algum lugar, porque Deus é onipresente, Ele pode estar no lugar onde se invoca. Agora, lá não é o lugar dele é no trono da glória, Ele se manifesta nos princípios bíblicos sobre a sua amada igreja. Então não aceite essa proposta. O evangelho não tem conivência com o mundo. Se o inimigo estiver dizendo a você, olha, você não precisa de uma igreja, você pode servir a Deus do jeito que você é, porque Deus conhece o seu coração. Não aceite isso. Isso é uma proposta de Faraó. A segunda proposta, o Faraó diz assim, lá no capítulo 8 ainda, no versículo 28, então disse Faraó, bom, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. A segunda proposta é assim, olha, você pode servir a Deus, mas não precisa ir muito longe não. Você pode servir a Deus, mas você não precisa ser um fanático.
Você não precisa ser aqueles loucos que oram 24 horas por dia, que estão nos montes, que estão lendo a palavra, que só falam de Jesus, são os bitolados do Senhor. Essa é uma outra mensagem do mundo e de Satanás. Ele diz assim, olha, pode ir, mas não vai muito longe não. Você está ali porque, se você precisar, você pode voltar para o Egito. Então vai até onde os meus olhos podem te alcançar e te ver. Fica por ali, porque você certamente vai sentir falta de alguma coisa no Egito e você pode voltar para cá, para continuar vivendo a sua vida escrava no Egito. A segunda proposta é, seja crente, mas não seja um fanático. Mas você não precisa louvar a Deus toda hora, essa coisa de ir a culto todo dia. Quando eu me converti, e quando as pessoas verdadeiramente se convertem, não é só um exemplo meu, as pessoas acham que a gente fica meio maluquinho, pirado. Porque, na verdade, quem tem um encontro com o Senhor Jesus, quem nasce de novo, ele tem um desejo de estar na casa de Deus numa proporção inexplicável. As pessoas começam a querer ler Bíblia, começam a querer estar na casa do Senhor, vão à oração, vão aos cultos, às células, aos lugares onde se proclamam a palavra do Senhor, eles ficam desejosos de Deus. E sabe o que acontece? As pessoas que não entendem, elas dizem assim, o pastor fez uma lavagem cerebral na vida desse cara. Não é possível, porque ontem ele bebia cachaça, ele fumava maconha, ontem ele se prostituía. Hoje o camarada não quer nem conversar com a gente, não conta mais piada, a gente conta uma piada e não ri. É um cara que só anda com Bíblia agora e ficou maluquinho. É assim que as pessoas veem aqueles que verdadeiramente se convertem e nascem de novo. Eu tenho sentido falta de pessoas assim. A gente tem visto pessoas querendo Deus, chorando, mas com uma vida que não é tão transformada. As pessoas continuam vivendo como elas acham que devem viver, no seu sentido de relativizar a palavra. E a gente pensa assim, será que nasceu de novo? Porque aquele que nasce de novo, que vê a glória de Deus, ele quer ir muito longe. Aos olhos do mundo, eles ficam fanáticos. Eles querem orar, eles querem a vigília, eles querem louvar. Quando o culto acaba, eles assim, meu Deus, já acabou, porque eles verdadeiramente entronizam Deus no seu coração. Então, o meu conselho a você é, vá longe. Assim como Moisés resistiu à primeira proposta de Faraó, ele falou, não, senhor, se eu ficar nesse mundo, eu vou ser apedrejado. Ele falou, nós vamos ter que sair do mundo. A proposta aqui também de Moisés é assim, não, senhor. Nós vamos onde Deus quer. Nós vamos muito longe. Nós vamos caminho de 3 dias. Nós vamos para não voltar nunca mais. Essa é a mensagem de Deus. Quando você é transportado da escravidão para o reino de Deus, é para nunca mais voltar. Por isso que Jesus falou, olha, aquele que me segue, põe a mão no arado e olha para trás, ele não é digno da obra. Esse olhar para trás é aquele olhar da mulher de Ló, que virou sal, uma estátua de sal, diz a palavra do Senhor, porque olha para trás, porque voltou, porque largou o arado. Isso não tem ressonância com a Bíblia. Quando nós aceitamos o Senhor, não tem caminho de volta. O que nasceu de novo, ele pode errar, pode cair, pode ter um pecado, mas ele procura se lavar rapidamente, pedir perdão, se reconciliar com Deus e seguir o rumo. É assim a vida de quem nasceu de novo. E para onde Deus quer te levar? Para muito longe. Porque onde o Senhor quer levar a igreja é muito longe espiritualmente. O Senhor Jesus quer levar a igreja para governar. Nós estamos hoje falando de governos do mundo, governos no nosso país, muita luta, muita discussão, muita mentira, muita injúria. Mas o Senhor deu o governo à igreja e nós podemos governar. Precisamos orar pelos governantes que fisicamente governam esse país, mas espiritualmente quem governa é a igreja. E a igreja precisa ir muito longe. Meu filho, é melhor alguém te chamar de fanático do que te chamar de alguém bonzinho. É dizer assim, olha, eu não gosto do fulano, não.
porque o fulano é muito sério. Depois que ele aceitou Jesus, ele não aceita mais as conversas, ele não aceita tomar uma coisinha, ele não aceita mais uma brincadeira. Eu gosto do fulano, porque o fulano é crente, mas sai com a gente pra balada, conta piada, tá junto. Isso que é um crente. Eu diria a você, cuidado se você está na classe dessas pessoas que o mundo gosta. Sabe, porque o Senhor Jesus disse aos discípulos, olha, se o mundo me odiou, vai odiar vocês também. O que o mundo faz é odiar o crente. Se você prega a palavra, eles vão odiar. Não procure ser amigo do mundo, porque não vai haver essa amizade. A igreja não vai ter amizade com o mundo nem com o diabo. E para você largar disso, você tem que ir muito longe. Eu não estou falando para você se separar das pessoas, você deixar de ter os seus amigos, mas eu estou falando para você marcar espaço. Quando você estiver com os seus amigos, você deve influenciar e não ser influenciado. Quando você estiver com alguém do mundo, você está ali para influenciar, para deixar uma mensagem, porque nós fomos levantados para ser homens e mulheres com uma mensagem, com uma voz. Então, meu conselho a você: não vá só ali onde o mundo te vê, não. Vá longe, vai à presença do Senhor, vá ao trono da glória, vá diante do Deus vivo, se aparte do mundo, porque o mundo é um mal, o mundo é um engodo, é um engano. O Evangelho transforma para a gente largar este mundo. E por último, Satanás fez outra proposta, que está em Êxodo, no capítulo 10, versículos de 7 a 10, que diz assim: então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Moisés, deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Isso foi o conselho dos líderes de Faraó, dos pensadores daquele tempo, porque Deus já havia mandado muitas pragas. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? E Moisés falou: havemos de ir com os nossos jovens. Respondeu-lhe Moisés: e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os rebanhos, e com os gados, e havemos de ir porque temos que celebrar a festa do Senhor. Seja o Senhor conosco. Replicou-lhes Faraó: caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois tendes conosco má intenção. Então, o que Faraó quis dizer aqui? Eu vou deixar vocês irem até muito longe, mas só os homens, viu? Seus filhos ficam, suas mulheres ficam, seus bens ficam, suas casas ficam. Essa foi uma das últimas propostas de Faraó. Pode servir a Deus, mas seu filho não serve. Pode servir a Deus, mas tua mulher vai ficar escravizada para sempre. Pode servir a Deus lá no deserto, mas tu vai ficar pobre, mais pobre, porque tudo você vai deixar no mundo. Que mentira! Eu quero dizer a você que Josué, quando estava prestes a entrar na terra prometida, ele levanta, ele faz um clamor diante do povo e diz assim ao povo: olha, nós devemos servir a Deus. Se vocês querem servir outros deuses, que sirvam, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. E isso criou um temor naquele povo. Ele estava dizendo: eu defendo a minha família, eu vou servir a Deus, mas não vou servir a Deus sozinho, não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero dizer que há uma grande mentira, meu irmão, de que quando você serve a Deus, o diabo começa a segurar seus filhos, segurar sua esposa. Nós estamos vendo hoje e percebemos entre amigos, até amigos pastores, eles estão na obra, eles estão vivendo e os seus filhos desviados. E sua esposa não quer ir mais à igreja. Pastoras que estão pastoreando, mas o marido não quer nada com Deus. Olha, o Evangelho, ele tem um princípio, família. E o Evangelho, ele amarra marido, mulher,
filhos, família, porque Deus preza isso. Quando você se libertar e sair do mundo, você não vai sair sozinho. Você vai defender e vai trazer os seus filhos, vai trazer a sua família, porque você e a sua casa servirão ao Senhor. Meu irmão, se você converteu sozinho, o que eu faço? Comece a orar, comece a fazer a diferença. A mulher converteu sozinho, o marido não quer nada com Deus. A mulher ganha em silêncio, melhorando a sua vida familiar, sendo mais gentil, buscando a Deus, desejando, e você vai ver se seu marido não está lá. A gente acompanha muitas mães que pedem oração pelos filhos que estão nas drogas, tem filhos presos, tem filhos no mundo, filhos que são homossexuais hoje. Eu digo a você, o seu Deus é um Deus que quer resgatar toda a família. Faraó diz assim, você vai servir a Deus, mas teu marido não vai, seus filhos não vão. E eu profetizo, seu marido vai, sua esposa vai, seus filhos irão. Entre em oração, coloque diante de Deus e nós vamos ver a conversão das famílias inteiras diante do Senhor. Não vai nessa, meu irmão, que agora eu estou sozinho e cada um por si. Não, um pai é um sacerdote e deve defender a sua família. O primeiro sacerdócio do lar chama-se o sacerdócio paterno. O pai diante de sua esposa e seus filhos. E sacerdócio quer dizer servir. Então, nós somos um reino de sacerdotes. Isso é reis e sacerdote. A palavra traduzida para sacerdote é serviço. Por isso, o que o Senhor Jesus, ele disse assim, quem quer ser maior tem que servir. O maior é o menor, porque serve. Então, se você serve, você se torna rei. Porque para chegar ao reinado, você tem que aprender a servir, porque o menor é abençoado pelo maior. Então, você só se torna maior quando você governa, meu filho. Então sirva para reinar. E como você deve servir a Deus? Orando, buscando ao Senhor e, sobretudo, defendendo a sua família. A outra coisa, dentro dessa proposta de Faraó, ele diz assim, pode ir, mas os seus bens ficam. Aquela coisa de que crente, ele tinha que viver em monastério e fazer, voto de pobreza, isso já acabou, porque o Senhor também, ele diz que nós vamos comer o melhor da terra. Quando Deus deu comida ao povo no deserto, onde tinha escassez, ele deu o melhor, em abundância. Até as aves que vieram para o povo de Israel no Egito foi em abundância, que contar em metros cúbicos, é tanta ave que vai de Brasília a Goiânia. Se nós fizermos a proporção de tanta comida, de tanta carne, porque o nosso Deus é Deus abundante. Se você veio para o Senhor, e assim, a sua vida piorou um pouco, às vezes acontece assim, Deus piora para melhorar. Deus prova, te amadurece para você governar e reinar. Você não vai ficar pobre, meu filho. A pobreza diante do Senhor, ela tem dois pontos. Primeiro é miséria, o segundo escassez. E o terceiro é como você vê a pobreza. Muita gente pode ter escassez na vida, porque escassez é um tempo, querido. É assim, você não vai morrer de fome, você pode não comer hoje um filé mignon, mas vai ter um fubá para você fazer um angu, para Deus amanhã te levar a lugares altos. Então isso é escassez, e todos nós passamos por período de escassez em algum tempo, mas eu digo assim, miséria nunca, fome nunca. O salmista disse assim, fui moço e agora já sou velho e nunca vi um justo perecendo, nem a sua descendência mendigando pão. Miséria não, escassez pode ser, mas isso sempre é um tempo. Por quê? Porque o Senhor quer te enriquecer. Para amadurecer a sua vida, no contexto riqueza, ele te prova primeiro para você valorizar a maior riqueza do Senhor, qual seja, riqueza da graça e riqueza da glória. O Senhor nos enriquece com a graça dele, aquela vida de Deus, aquela vida perdoada, lavada, redimida. Ele nos enriquece com a glória dele, com a presença, com a visão de governo e de reino, para depois, no projeto dele, ele te abençoar com riquezas desse mundo, para você fazer os teus projetos. Ora, eu sou um pastor e quero ter
recursos para trabalhar, para edificar a igreja, para fazer obra social, para ajudar as pessoas. Então Deus quer te abençoar. Você que se converte, não se converte para dizer agora sou pobre. Isso passou, querido. Se converte, no dia que você se converter, pode colocar na tua mente, mentalizar e declarar, agora eu sou rico, já sou rico de glória, rico de graça, e o Senhor vai me fazer rico para que os projetos e propósitos que Ele tem na minha vida e que dependam de recursos, eu tenha total êxito. Então não pense assim, se o inimigo estiver dizendo, você se converte, mas teu filho vai pro abismo, a sua esposa não vem, seu marido não vem, você levanta a mão e diz, eu vou com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, com meus gados, com os meus bens, louvar ao Senhor no meio do deserto, na igreja, no lugar onde se deve louvar. Então eu encerro aqui dizendo, quando o inimigo disser a você, você pode ser crente aqui no mundo mesmo, como o Faraó falou com Moisés, você pode ser crente, mas não precisa de igreja, fica aqui, viva a tua vida. Não aceite, você diga assim, não, eu tenho que sair do Egito. Se o inimigo disser a você, olha, você se converte, mas não precisa ser fanático, não vai muito longe não. Deixa eu ficar observando você, porque você amanhã vai precisar de mim. Você diga, não, eu vou longe, eu vou muito longe, eu vou à presença do meu Deus, e se alguém me chamar de fanático, é melhor que o seja, porque eu quero meu Deus na essência. Você diga isso e por último, se ele falar, você se converte, mas eu mato seu filho, mato sua esposa, você vai ver o que vai acontecer. Não acreditem, o Senhor quer nos salvar com a nossa família. Eu creio que a minha casa servirá ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essas são as propostas básicas de Satanás. Não aceite. O Senhor é Deus que tem um projeto na minha vida, na sua vida, para a gente ir até chegar à glória do Senhor. Nós estamos caminhando, nós estamos... Pode ser hoje, no meio de um deserto, mas com muita riqueza, com muitos poços de água, com muito pão, com muita ave sobre nós, porque o Senhor tem projeto para nós. Não aceite o mundo. Sai do mundo. O Evangelho transforma. E se você não foi transformado ainda, talvez você não tenha nascido de novo. Porque quem nasce de novo ama Deus, deseja Deus, ama a palavra, ama a oração, ama os louvores. É assim que o Senhor faz conosco. Hoje, que a mensagem de Deus, que essa mensagem entre na sua casa e te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Encerramos aqui. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.